Nesse vídeo eu vou te mostrar muitas, mas muitas calanchoês. Várias cores: rosa claro, rosa escuro, vermelha, amarela, cor de laranja e branca. Eu vou te mostrar todas as calanchoês que eu tenho. Eu tenho aqui por vários lugares aqui na chácara, eu espalhei ela por vários lugares. E eu vou te falar como eu faço para deixá-las assim, ó, lindas e florescendo muito. Então fica comigo até o final do vídeo. Se tu é uma pessoa que gosta de plantas, já se inscreva aqui no canal e deixe o like. Eu sou a Josiele e aqui no canal eu mostro todas as minhas plantas que eu tenho uma grande variedade de plantas e eu passo várias dicas para vocês de como eu cultivo elas. Toda segunda-feira e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal às 20 horas. Eu vou começar mostrando aqui as calanchoê cor de laranja, olhem só que coisa mais linda. Esse canteiro todinho que eu plantei através de estacas de galho que eu retirei de um outro lugar que eu vou mostrar para vocês depois. Quando a gente vê as calanchoê assim numa floricultura, a gente olha elas cheias de flores assim, a gente pensa assim até que é uma planta que é difícil de cuidar e dá a impressão assim que é aquela planta que a gente vai trazer linda, cheia de flores para casa e depois logo em seguida as flores vão acabar e ela não vai florescer mais. Mas é justamente o contrário, as calanchoê são plantas muito fáceis de cuidar. Se a gente seguir alguns cuidados básicos, na próxima florada ela pode florescer muito mais, dar uma florada muito mais bonita e além de tudo ela pode dobrar de tamanho, crescer muito a ponto de a gente conseguir fazer várias mudas e sair propagando ela assim como eu fiz por vários lugares aqui. Quando eu plantei essas aqui, elas eram bem pequenas e elas cresceram muito dentro de um ano. Foi o ano passado que eu plantei elas ali e elas cresceram muito assim, elas mais que dobraram de tamanho. Aqui eu tenho mais calanchoê nessa parte aqui, um jardinzinho que eu fiz aqui com calanchoê, plantei ela aqui nos bloquinhos de cimento. Eu gosto muito de comprar plantas, pessoal, que são aquelas plantas baratinhas que a gente compra bem barato na floricultura, que a gente encontra até em supermercados, e que são plantas que vale super a pena, assim, que surpreende a gente, que a gente planta elas e depois elas se desenvolvem, assim, de uma maneira surpreendente, que a gente consegue fazer muitas mudas e a gente acaba economizando muito, porque a gente para comprar uma quantidade grande de plantas assim, a gente gastaria muito dinheiro. Então, se a gente comprar uma planta ali pequena e cuidar dela e depois conseguir fazer várias mudas, vale super a pena. Quando eu vim morar aqui há 3 anos atrás, já tinha algumas calanchoê aqui plantadas, mas eram poucas calanchoê e depois eu fiz a propagação delas. Eu fiz várias mudas, como eu já estou mostrando aqui para vocês, e vou mostrar outras ainda que eu tenho. E eu só apenas comprei 3 vasinhos pequenos, que é da cor amarela, rosa escuro e da vermelha. Se vocês comprarem as calanchoê na floricultura, vocês devem ir adaptando ela aos poucos para receber o sol direto. Deixa umas horinhas e depois vai aumentando até ela ficar bem adaptada. Mas caso vocês ganhar um galho de alguma pessoa assim que já cultiva a calanchoê ali no jardim, recebendo o sol direto, aí sim, aí vocês já podem plantar também direto já no lugar onde ela vai receber sol. Ela precisa receber pelo menos umas 2 horas de sol por dia direto, ou mais. As minhas, aquelas que eu tava mostrando ali pra vocês, elas pegam o sol da manhã e tem algumas que pegam o sol da tarde. Mas se for assim em regiões onde o clima é bem quente, aqui no sul é tranquilo. Eu cultivo elas tanto no sol da manhã quanto no sol da tarde, elas não morrem, ficam sempre bonitas. Só que na época de floração, onde elas ficam mais bonitas mesmo, que elas florescem, é no inverno e na primavera, no final do inverno e início da primavera. Essa amarela eu fiz uma poda nela, mas ela já tá brotando agora, ó, os brotinhos aqui. As calanchoelas precisam ser feitas assim, podas de limpeza nelas, retirando os galhos secos, as flores secas e as folhas também que vão secando, a gente deve sempre retirando, sempre fazendo essa poda de limpeza
para manter elas sempre bonitas, para deixá-las ficarem bonitas de novo. Se a gente deixar aqueles galhos que estão secos ali, que estão feios, ela não vai crescer novos galhos, não vai nascer novos galhos. Então a gente deve estar sempre fazendo essa poda de limpeza para dar espaço para brotar novos galhos e depois florescer bastante. Essas aqui faz pouco tempo que eu plantei aqui, eu mostrei um vídeo aqui no canal plantando elas. Eu plantei aqui nessa floreira calanchoês com raiz, mudas com raiz, e também plantei através de galhos. Aqui nessa parte eu tenho uma muda de calanchoê da cor vermelha. Essa daqui ainda não abriu todas as flores elas vão abrindo aos poucos. Por isso que ela fica bastante tempo florescendo, porque elas vão abrindo aos poucos e conforme vão secando a gente vai retirando os galhos e depois elas vão abrindo mais. O segredo para manter a calanchoê sempre florescendo, bem bonita, é ir retirando esses galhos que já secaram, essas flores que já secaram. E uma outra coisa é manter sempre bem adubado, manter uma adubação bem boa. Eu aqui adubo com compostos orgânicos. Aqui tem mais algumas calanchoê nessa parte aqui, depois eu vou plantar mais. Eu quero ver se eu faço mais mudas esse ano da branca, que já tem bastante galhos ali, dá pra fazer bastante muda da branca. E quero ir propagando as outras também, a amarela e a vermelha, que eu não tenho muitas mudas. Tenho poucas mudas, da rosa também não tenho muitas mudas, a que eu tenho mais mudas é da cor de laranja. Foi aqui desse canteiro, pessoal, que eu retirei as mudas de calanchoê para plantar naqueles outros lugares que eu mostrei. Eu retirei algumas mudas e também retirei mais galhos daqui para plantar. Olhem só, ficaram aqui algumas mudas, mas tinha mais mudas aqui que eu retirei. E fui fazendo a propagação dela assim, é muito fácil de fazer mudas dela. Elas costumam pegar super fácil, aqui tem até um galho caído, que foi os cachorros que deve ter quebrado. É só fixar assim na terra que ele já enraiza. Aqui desse outro lado do canteiro tem mais algumas mudinhas, só que essas mudas aqui não abriram as flores ainda, a maioria não abriu, ó. Elas estão com vários botões já, mas não abriram as flores, porque aqui não pega muito sol nesse lado aqui do canteiro. Nessa época agora do inverno não pega muito sol. Um outro cuidado que a gente deve ter com as calanchoê, pessoal, para mantê-las sempre lindas, é nunca regar as folhas dela, nem as flores. Já reguem sempre na parte de baixo dela, sem molhar as folhas e as flores. Reguem só a terra mesmo, ali o substrato, e nunca mantenham muito úmido, muito molhado. Sempre observem se está seco primeiro para depois molhar, porque elas são plantas consideradas plantas suculentas, então não necessitam de muitas regas. As regas podem ser bem moderadas. Aqui eu não preciso regar no inverno, eu rego mesmo só no verão e naqueles dias que tá bem seco mesmo a terra, que já faz algum tempo que não chove. Nessa parte aqui eu plantei mais algumas mudinhas, aqui a maioria eu plantei através de galhos, elas estão em processo de desenvolvimento ainda. Eu acho que elas estão demorando mais a se desenvolver aqui, porque aqui tem uma árvore que tem as raízes muito superficiais, então acho que está atrapalhando um pouco aqui o desenvolvimento delas. Mas eu acredito que para o ano que vem elas já vão estar bem mais desenvolvidas, vão dobrar de tamanho até mais, crescer até mais do que o dobro de tamanho. Aqui desse outro lado tem outra árvore também e eu fiz uma bordadura igual àquela outra ali. Aqui também não se desenvolveram bem ainda. Aqui eu plantei até algumas mudas com flor, alguns galhos com flor, e mesmo assim elas não sentem, elas pegam mesmo assim. Por isso elas são plantas bem resistentes e de fácil propagação. O jardim fica muito bonito nessa época com as calanchoê. Por isso que cada vez eu quero aumentar mais, cada vez plantar mais para ficar bem colorido, cada vez mais colorido aqui o jardim. E agora eu vou mostrar aqui para vocês uma outra planta que é muito parecida com as calanchoê, é a calandiva. As flores são bem parecidas mesmo, só que tem mais pétalas, ó. Observem só a quantidade de pétalas que tem a calandiva. Depois eu vou mostrar bem de pertinho as calanchoê para vocês verem a diferença. As calandivas são ainda mais bonitas que as calanchoê.
Essa flor aqui estava em outro vasinho, eu plantei ela aqui há pouco tempo nesse vaso aqui que eu fiz, esse vaso aqui de cimento, e eu transplantei ela pra cá. Ela ficou muito bonita aqui, tá com bastante flor, tá a coisa mais linda. Eu achei que combinou super bem essa cor dela com a cor do vaso, eu achei que ficou muito lindo. Eu tenho que fazer mais mudas da calandiva, porque eu só tenho essa muda aqui. Depois que acabar a floração aqui, já vou vir, vou cortar uns galhinhos e já vou plantar em outros lugares. Reparem só a diferença das flores da calanchoe, ó. Dá para diferenciar muito bem. As calanchoe têm poucas pétalas, ó, só 4 pétalas em cada florzinha. E já a calandiva não, a calandiva tem várias pétalas em cada flor. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais sobre as calanchoe e conseguir mantê-las sempre lindas e fazê-las florescer bastante assim que nem as minhas. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, podem me perguntar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos. Se gostaram do vídeo, deixem um like e compartilhem esse vídeo com mais pessoas. E se não forem inscritos, se inscrevam no canal para acompanhar mais vídeos. E não esqueçam de ativar o sininho de notificações. Beijos e até o próximo vídeo.